Tá, doutor? Show de bola. Então, boa noite novamente a todos, né? Hoje, dia 4 de janeiro de 2025, né? Sejam todos bem-vindos e é com alegria que a gente está aqui, né? Para fazer a primeira live do ano, que vai ser muitas, a gente não tem dúvida nenhuma que serão muitas e muitas lives, muito trabalho a ser feito, né? A gente tem a missão de levar para o maior número de pessoas tanto o nosso produto quanto a nossa oportunidade. Eu vou colocar a doutora Carla, então, de anfitriã aqui, e ela pode ficar à vontade aí para estar, então, Oi, fazendo a parte que vos cabe aí. boa noite, vocês estão me ouvindo, gente? Noite, sim, Estão ouvindo bem? Tá tranquilo com esse microfone? tranquilo, show de bola, ouvindo Maravilha, bem. maravilha. Olha só uma alegria. Meu primeiro momento aqui na Osório, estou até emocionada. Eu estou nascendo aqui, o filho está nascendo. Eu fiz lives lá no Bem-vinda. canal, exatamente. Fiz lives lá no canal, convidei a Gabriele, né? A Gabriele foi muito gentil, está lá. Eu espero que esse ano 2025 a gente faça muito trabalho juntos. E, Leonira, eu te amo de paixão porque eu preciso te dizer que, desde já, eu não sou doutora, tá? Eu sou... Adorei, adorei porque já tenho, o quê? Quase 12 anos que eu me dedico a estudar isso. Por quê, Certo. gente? Eu queria ver, Leonir, se eu consigo compartilhar minha tela, eu conto um pouquinho da minha história para o pessoal, que isso vai ajudar bastante a entender o processo do ozônio. Pode ser? Sim, consegue sim, eu já te coloquei de anfitriã Tá, aí. beleza. Deixa eu me achar aqui que o meu negocinho já está E aberto. Aqui, só você share, encontrar o lugar que compartilha aí. Isso, olha aí. Aí, encontrei aqui. Vocês estão vendo a minha tela, o poder do ozônio, gente? sim, tudo certo. Beleza, tudo certo. Vou arrastar ele aqui um pouquinho para o lado para eu poder coordenar aqui. Sim. Eu quero deixar assim um super agradecimento aí pelo convite e desejar a todos que 2025 seja de muita saúde, muita prosperidade, né? Porque amor já é, porque quem lida com ozônio lida com amor, sabe? Já não tem como fugir, não tem como separar isso, e vocês vão entender agora por quê. Sobre o ozônio, é a maior descoberta da química moderna, isso aí já não tem dúvida, tá? E por ele estar oculto há tanto tempo do nosso uso, me perdoe se eu falo rápido, mas é o hábito já. Por ele estar há tanto tempo oculto do nosso uso, do nosso acesso, é que a nossa sociedade vem sendo cada vez mais doente, tá? Então vocês sabem o que envolve, né, o sistema de saúde. E foi por isso, Leonir, que talvez, provavelmente eu não quis estudar, né, a medicina, mas sempre estive por perto. É, eu vou contar um pouquinho da minha história. Exatamente 10 anos atrás, essa primeira foto da esquerda, minha família, foi o meu primeiro Natal, meu primeiro Réveillon depois do câncer, tá? Então, eu tive um tumor de canal do reto, e eu tive um processo de um ano, né, dentro do sistema normal, convencional, porque eu não sabia uma saída. Eu sabia que tinha saída, mas eu não achava, eu não encontrava. Então, hoje eu sei que eu tive que passar por essa experiência para conhecer os dois lados da moeda. Esse que está do meu lado, à esquerda, é meu irmão, tá? E ele faz parte dessa história aí. Minha mãe e minha filha. Na janelinha do meio ali, eu já comecei a trabalhar, depois que eu me recuperei, uns 3 meses depois, mais ou menos. O pessoal começou a dizer que eu tinha que fazer programa de TV para dizer para o mundo que o câncer tinha cura. E eu dizia, olha, gente, eu me curei, eu vou dizer para vocês como isso aconteceu, mas eu não sei se o câncer tem cura, mas eu quero viver disso, porque eu tinha feito, Leonir e pessoal que está aqui, Lorena, eu tinha feito uma. Eu estava muito mal no hospital, tá? Não tinha chance mais. Eu estava com menos quase 14 quilos e estava saindo de 28 rádio e indo para uma químio. E eu sabia que eu não tinha mais chance. Então, eu estava carregando o carrinho lá no hospital de químio, para a primeira químio que eu fiz. E eu fui lá na capela, lá no Santa Rita, Porto Alegre, você conhece lá. Cheguei lá na capela e disse: Olha aqui, Deus, vamos falar francamente. Eu desse hospital, se eu continuar aqui, eu não vou sair. Mas eu entrego para ti. Contigo eu não tenho medo. Daqui no hospital, onde for, pode me levar. Eu sei que daqui eu não vou sair. Então, se tu me permitir que eu seja útil ao sair daqui para a humanidade, eu vou te dizer que eu quero sair. Então, na volta daqui da capela até o meu quarto, eu tomo a decisão que você quiser.
E aí, porque podia estar encerrado o meu ciclo, eu não sei, a gente não sabe, né? Daí, voltando lá pro quarto, eu chamei todo mundo lá, os médicos, todo mundo, mandei desligar tudo. A recém tinham posto os negócios para colocar a químio de emergência. Foi uma direção do hospital, foi uma loucura. Eu digo, olha, eu vou ser assim, mas você vai morrer. Eu escolho aonde eu vou morrer. E paciência, né? Aqui sendo bem franco com vocês, porque a situação foi essa realmente. E essa é a minha vida. E aí eu saí do hospital sem saber se tinha outro tratamento. Eu saí para chegar em casa, e ficar atordoada, sem força nem para atender um telefone, quando a minha mãe falou que essa moça que está de branco aí do lado, do meu ladinho aqui, me ligou. E ela me ligou e disse: Olha só, Carla, é o seguinte, ó, eu conheço a cura, o cara que vai te curar. E eu disse: Como assim? Eu estou num congresso em Gramado e lá eu conheci o Dr. Kuni Inamoto, que é esse da direita. Você consegue uma consulta com ele urgente, a gente arruma um pistolão e tal, e ele é de Porto Alegre, tu não vai precisar viajar, se precisasse viajar, eu não tenho força. Não tinha condição nem de sentar no sofá, eu estava de arrasto. Aí o doutor Cunha me atendeu no dia seguinte, e eu fiquei com ele o dia inteiro. E o doutor Cunha não é médico, ele é nutrólogo, por isso que eu te disse que de tanta gente ficar seguindo as terapias integrativas, a gente acaba passando por médico, ele também não é, e todo mundo chama ele de doutor. Só que quem é que é o médico? Não é aquele que te ajuda a te curar, entendeu? E com ele foi que eu fui conhecer sobre o processo imunológico, como o tratamento dele consistia em subir a imunidade muito rapidamente, eliminar parasitas, eliminar metais pesados e dar para o teu corpo uma chance da tua imunidade te curar, porque ninguém cura ninguém nesse planeta, tá? O que a gente faz é usar ferramentas que dão para o nosso sistema imunológico a condição dele fazer a nossa cura. Como o meu tumor, pelo amor de Deus, gente, eu tinha um tumor de 4,5 centímetros no canal do reto. E eu tenho quase 1,73 m. Então, assim, para mim não fazia sentido perder a minha vida por causa de uma verruga de 4,5 centímetros, porque eu estava indo para esse caminho. Quando eu cheguei com ele, eu disse: Olha, minha decisão agora, eu estou em tuas mãos, fiz todo o tratamento com ele. Em 3 meses de tratamento, só que um super intensivo, tá, gente? Subi a imunidade assim muito rapidamente. Em 3 meses eu fiz os exames e negativou tudo, tudo, tá? Não, eles não acharam mais onde era o tumor. Enfim, e aí isso já era mais ou menos março, por aí, já tinha passado o Natal. Eu comecei com um grupo de amigos a fazer os programas de TV. Só que a gente tem que ter muito cuidado, como sempre, com o que a gente fala, né? Então, o Dr. Cunha foi meu patrocinador, o Dr. Juarez Calegaro, que está aqui embaixo, que é psiquiatra da medicina integrativa, famoso, escritor, também professor de universidade, foi meu patrocinador. Doutora Débora Balaguês, que muitos de vocês conhecem, também foi minha patrocinadora, foi a que me trouxe agora para o ozônio, né? Então, com essa galera da integrativa, eu passei quase 10 anos trabalhando, sabe? Entre eventos ao vivo, eventos presenciais, congresso em São Paulo. Eu ia para São Paulo, entrevistava fulano, entrevistava Beltrano. Minha área é a comunicação. Mas eu entrei na comunicação por causa da saúde. Então, eu nunca mais me afastei dessa área. E, é claro, em seguida, não tinha como fazer os tratamentos sem ozônio, porque o ozônio, que não existia na época, eu não conhecia os óxidos, talvez acho que nem existia. O ozônio foi feito dentro das normas de insuflação retal. Eu tomei muito ozônio mandibular porque eu travei isso aqui. Eu travei porque como eu trabalhava com comunicação, eu tinha vontade de falar e não conseguia, né? Eu não podia falar muitas coisas, então eu travei isso aqui. Usei também muito ozônio, auricular. E fui melhorando, gente. E passei da linha dos 7 anos de risco e tô aqui. Então, eu tô aqui hoje já trabalhando imunidade, trabalhando ozônio, e não vou mais sair daqui, porque com cada dia eu recebo, com alegria, um depoimento de alguém que está melhorando. E, e só que nessa jornada aconteceu um imprevisto, né? Nessa mesma sala que eu entrevistei o Dr. Fernando Lucchesi um ano depois, que vocês devem conhecer, Fernando Lucchesi, cardiologista, um dos mais famosos do Brasil, que é gaúcho. Eu estava entrevistando ele, quando terminou a entrevista, meu irmão, que sempre me ajudou em todos os meus trabalhos,
nas câmeras e filmagens e eventos, e onde a gente andava, meu irmão entrou e me disse, preciso te falar que eu tô com câncer de pulmão. Só que eu tive câncer com 51 anos, ele teve com 51 anos. Nós temos a diferença de 1 ano, nós não éramos gêmeos. E aí eu disse, tá, mano, cara, vamos vencer junto de novo, porque ele me acompanhou todo o meu tratamento, né? E, para minha tristeza, ele não quis fazer nada do que eu fiz. Ele já não aceitava eu estar fazendo os tratamentos integrativos, né? Mesmo eu estando ali provando para ele que estava dando resultado. Então, ali, esse parceiro, que praticamente para mim era um irmão gêmeo, um atleta saudável, quase 2 metros de altura, lutador de taekwondo, montanhista, por causa de um tumor de 4 e poucos centímetros no pulmão, com metástase nos alvéolos, ele perdeu a vida. Porque quando a gente falou para os médicos, opera e tira metade do pulmão, porque era um direito que ele tinha, e nos alvéolos o doutor Inamoto disse, Carla, eu tiro isso com a mão. Isso é brincadeira. Então, não houve conversa, não houve acordo, meu irmão estava muito assustado e acabou ficando para as rádio e químio, sofreu durante 1 ano e teve metástase e faleceu 1 ano depois. Ele faleceu do tamanho de 20% do tamanho dele, assim. Foi um negócio para mim. Então, quando vocês entram aqui hoje, e vocês têm uma ferramenta, porque o ozônio é uma ferramenta que possibilita o teu corpo subir a imunidade, que no caso do câncer, o câncer é uma doença de imunidade baixa. O câncer não é sorteio, gente. Não acontece por acaso na vida de ninguém. A nossa imunidade como população vem baixando. Por isso que os casos de câncer estão aumentando. A imunidade não está relacionada a gripes, resfriados, como a maioria pensa, ou como o sistema quer fazer acreditar. A imunidade está relacionada a quase todas as nossas doenças, se não todas, mas especialmente o câncer. Então, ele não aceitou o tratamento e ele faleceu. E eu digo para vocês que está aí com ozônio hoje, com Ozox, né? Você vai dizer assim: ah, eu vou fazer isso aqui, é um negócio, mas eu não sei, talvez eu venda um equipamento. E eu vou te dizer que se você vender só um equipamento, e se esse equipamento for vendido para o meu irmão e ele não morrer, eu já teria estado com ele por mais uns 10 natais ao lado dele, entendeu? Então não pense que é um ato pequeno que tu vai fazer ajudando uma pessoa, porque não posso ajudar milhões, porque eu não estou no sistema de comunicação. Ajude uma pessoa. Pode ser que seja o meu irmão, e aí a gente ia estar com ele aqui até hoje, tomando chimarrão, indo para as montanhas. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, antes de, se me permitirem, explicar algumas coisinhas sobre o ozônio. Pode ser, Leonir? Como é que tá aí? Tá tudo bem? Posso andar? Sim, 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 show de bola. Pode seguir aí. Tá bom, tá bom. Então, vamos entrar agora na prosa de verdade. E pode parecer um pouco técnico para vocês. Eu tenho estudado muito, por causa da imunidade, eu me aprofundo bastante. Mas eu sei que não é o objetivo desse nosso encontro aqui. Então, eu vou partir do complicado para o simples, tá? Eu vou tentar fazer que seja leve. Porque muita gente, nós nos afastamos de conhecer sobre a nossa saúde. Nós entregamos esse conhecimento, tá? E isso teve seu preço, está tendo seu preço. Procurar conhecer sobre como a gente funciona, o básico é fundamental, tá bom? Ozônio, molécula natural composta por 3 átomos de oxigênio, natural, gente, tá? Não é químico, é natural, tá? Faz parte da nossa vida. É também conhecido como oxigênio ativado, ou um superoxigênio, imagina O2, já é bom, sem ele a gente não vive, imagina O3, né? A palavra vem do grego, ozen, que significa cheiro, ele é um gás incolor instável, logo que ele é posto no ar, ele começa a se desestabilizar e ele volta para O2. Por isso ele não tem resíduos, por isso o ozônio nunca vai ser tóxico, tá? Nunca. Só se o nível for alto e a gente não puder estar, digamos, se estivermos presos num ambiente com alto nível de ozônio sem podermos sair, tá? Aí sim.
Camada de ozônio, localizada na estratosfera, tá lá, ó, a nossa proteção maravilhosa, 20 quilômetros a 35 mais ou menos, né? E ela absorve, tá? Olha já o ozônio trabalhando. Absorve a radiação ultravioleta, prevenindo os cânceres de pele, problemas dos olhos, tá? Por causa da radiação, danos no nosso ecossistema. Vocês param para pensar como seria o nosso planeta sem a camada de ozônio? Não, praticamente não haveria vida aqui, tá? Isso é importante. E é importante também saber que o ozônio ele se autoequilibra, tá? Ele nunca vai expandir além da conta, ele nunca vai estar menos, a não ser por aqueles problemas ocasionados por nós, emissores de poluição aqui na Terra. Mas o ozônio em si, ele se auto-organiza, ele mantém a estabilidade dele lá, porque ele absorve um número suficiente de orgânicos e inorgânicos para manter o trabalho dele ativo. É uma sabedoria divina. E é isso que ele faz no nosso corpo também. Essa informação não está aqui à toa, tá, gente? Na natureza também tem ozônio nas tempestades, através das descargas elétricas, nas cachoeiras muito fortes, não é corredeira, mas onde tem impacto. Que cheiro bom tá numa cachoeira, né? Cheiro bom, cheiro de um super oxigênio. É isso que acontece. Esse processo de transformar o oxigênio em ozônio é vital para que a gente viva aqui na Terra. Então, a ciência fala da importância do ozônio lá fora, mas não fala da importância dele para nós. E isso está começando a mudar, tá? Porque agora nós estamos tendo acesso à informação. Essa live vai circular e as pessoas vão ter acesso a isso. 3 características principais do ozônio. Esse O3. Oxidante. Aí uns que tiverem aqui vão dizer assim, mas se ele é oxidante é um problema. Você vai entender que não. Reativo e instável. Aqui começa a situação de nós termos ou não termos saúde. E não é à toa que eu estou trazendo isso, não é um conhecimento para você dizer, tá, estou conhecendo um pouco disso aqui, mas não serve. Serve, porque a tua saúde está aqui. Está nesses 3 itens aqui, você vai ver. Oxidante. Quando um elemento químico recebe elétrons, ele é oxidante. Puxa os elétrons para ele. Quando ele doa os elétrons, ele é redutor. São linguagens da ciência. Mas essa troca acontece no nosso corpo a todo o momento, entre as células, entre os elementos. O ozônio possui um alto potencial de oxidação. Então ele puxa para ele o quê? Muitos elementos. E elementos que estão dissonantes dentro do nosso corpo, seja orgânicos ou inorgânicos, ou seja inorgânicos é tudo que é estranho para o nosso corpo. Mercúrio, que está nos peixes, o chumbo, que está nas estradas, no pneu dos carros, para quem corre na beira das estradas, por exemplo, e respira o asfalto, né? Entra chumbo para o seu pulmão, para sua corrente sanguínea. O seu corpo não sabe se livrar disso. Isto não é natural para o seu corpo. Seu corpo só consegue lidar com o que ele conhece. Bem, A Lu, sua criação, aquilo que você sabe. certo Então, aí? o ozônio sabe como Não tem mosquito sequestrar te mordendo aí? essas moléculas, tá? Ele sabe como fazer isso, ele consegue fazer isso. Eu vou lá Ele é pro quarto aqui, não. oxidante. Reativo. Ele reage facilmente com outras moléculas do meio. É por isso que a gente pode pôr um aparelho de ozônio como o meu. Tá aqui, limpando o meu ambiente, porque ele reage com o mofo, com os cheiros, com o tapete, com a cortina, tudo que eu não enxergo, mas que está aqui no meu ambiente. Ele reage com tudo. Então, e ele gera subprodutos dessa reação, que é a despoluição. Como ele é muito rápido, a gente vai ver aqui agora, ele faz o trabalho dele e deixa o ambiente oxigenado, O2. Ele sai de O3, interage e se transforma em O2, tá? Esse é o resíduo que muitos chamariam de um ar mais limpo. Por isso ele é utilizado na saúde, nas indústrias, nos tratamentos de água, limpeza de alimentos, ambientes clínicos gerais.
terapêuticos, salas de cirurgia, ambientes veterinários, odontológicos, casas de repouso de idosos, escolas, cozinhas e onde quer que você queira levar saúde. Porque não existe um ambiente onde ele não vai reagir. É da natureza dele, ele já está no planeta. Ele já faz parte da nossa vida. Instável é o seu curto tempo de vida. Ele faz com que a molécula retorne rapidamente ao estado de O2 assim que ela interagiu no ambiente. E se o resíduo que ele vai deixar é o oxigênio, não haverá toxicidade, por isso ele não provoca alergias. Ele é absolutamente natural para nós. Não pode ser armazenado, ele tem que ser produzido, ele tem um tempo de durabilidade, mas ele tem que ser produzido e consumido por causa da instabilidade. Então é necessário que hajam equipamentos, ou os grandes que estão nas clínicas, ou os portáteis que agora estão na sua casa. Tá? E também, se o profissional da ozonoterapia vai aplicar os equipamentos dele nas clínicas, ele precisa fazer cursos, treinamentos, porque ele precisa saber a dosagem certa para que o cliente tenha efeito. Ele sinta a sua recuperação, porque ele não pode fazer isso constantemente. Ele vai aplicar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E essa análise do paciente para um ozônio que é aplicado e na forma invasiva, ela requer estudo, tá? Por isso se profissionalizou e por isso o ozônio está liberado, graças a Deus. E os benefícios do ozônio para a nossa saúde, que é o que importa aqui agora, eu vou passar até um pouco rapidamente, porque são muitos. E primeiro só vamos falar um pouquinho aqui o que é essa coisa do oxidante, que o ozônio é? O nosso corpo, ele tem várias reações à forma como a gente vive, e ele gera radicais livres pela poluição, pelo Wi-Fi, pelo celular, pelos alimentos, bom, enfim, a idade, tá? Eles podem ser produzidos pelo nosso corpo, podem vir de agentes externos e podem vir também por drogas, álcool, fumo, etc. E também pelos micro-organismos patogênicos, que ali nós temos os parasitas, os fungos, as bactérias, os vírus, vermes. Bem, tudo isso, a presença, por exemplo, de vermes no intestino, ou mesmo parasitas no cérebro, como é o caso do toxoplasma, provoca reações de inflamação e reações que geram radicais livres. Quanto mais radicais livres nós temos, mais nós enfraquecemos e envelhecemos e adoecemos. Vamos entender como é que é na brincadeira isso. Vamos supor que todos nós aqui somos casados, somos parejas, somos pares, e vamos para um baile de casais, tá? Lorena e o marido, a Carla e o marido, a Denise e o marido, e enchemos lá o nosso baile de casais. Está tudo funcionando bem. A música está tocando e a gente começa a dançar. Mas o que acontece? Quando a gente olha lá para um canto, tem uma mesa com uns 15 homens solteiros que vieram para o baile sem mulher. E vieram para atacar os bombonzinhos. Como é que vai terminar esse baile? Vai terminar em briga, estresse, confusão, os ânimos vão se esquentar. E provavelmente a festa, mais cedo ou mais tarde, vai acabar. Porque eles vão querer retirar de células que estão boas, funcionando bem, os seus pares. Porque ninguém entra no nosso organismo à toa. Nem os parasitas, eles entram para se alojar ali e viver ali e se alimentar de nós ou do que nós comemos. Nós somos casa, comida e roupa lavada para essa turma. Então, eles não querem mais sair dali. E eles vão pegar de órgãos e sistemas que estão funcionando bem
os seus parceiros e vão destruir esses órgãos e sistemas aos poucos. Só que no nosso corpo, gente, nada é separado. Os órgãos e sistemas estão em locais separados, mas a função geral do corpo, ela é uma só. O nosso corpo é um templo divino, onde cada um faz a sua parte. Quando um começa a deixar de fazer a parte que esteja lá no pulmão, você já vai ter problema no intestino, já vai ter problema no cérebro, já começa. Começa a desandar a maionese, por causa dos radicais livres. E o ozônio é o rei aqui. Ele modula esse processo inflamatório, sequestrando radicais livres. Ele é um modulador. Ele faz porque o nosso corpo ele sempre tende a achar o equilíbrio, se não houver invasores no nosso baile. Então, quando ele se desequilibra, começa a inflamar, tem dor, tem sangramento, tem problemas de saúde, tem câncer, tem autoimunes. Acabou a festa. É preciso voltar ao equilíbrio. E o ozônio faz isso. Ele faz porque ele estimula as proteínas antioxidantes. Essa principal delas é NRF2. E ele faz também porque ele libera óxido nítrico, que a gente vai ver agora o que é, que são duas ferramentas muito importantes também para os diabéticos e que fazem com que o organismo comece a voltar à normalidade. Incrível, quem faz ozônio começa a se sentir bem, como era antes de adoecer, mesmo antes de melhorar definitivamente, porque faz parte do processo voltar à estabilidade. Devo ter sido eu que fiz esse risquinho aí, mas vamos. NRF2 é uma proteína que regula a expressão dos genes antioxidantes, aumentando a produção de enzimas e moléculas que protegem as células dos radicais livres, ou seja, o ozônio manda a NRF2 fazer o trabalho dela, que é proteger as células dos radicais livres. Ele diz assim, olha só, vamos parar de ceder aqui. Tem muito pilantra nessa festa, vamos organizar isso aqui. Te mantém aí com todas as tuas organelas, mitocôndrias, te mantém organizada e trate de fazer o teu trabalho. Ele dá chega para lá nesta proteína, para ela trabalhar, fazer a parte dela. Porque quando entra invasor no nosso corpo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é um salve-se quem puder. Por isso que desestrutura tudo. Muitos deixam de dormir, muitos entram em depressão, até suicídios podem acontecer e a pessoa nem sequer está sabendo que é porque está desestruturando tudo lá dentro. Ela acha que está deprimida. Nem sempre. A maioria das vezes, não. A maioria das vezes são parasitas e parasitas no cérebro. Ok, gente? Óxido nítrico, fantástico, tá? O ozônio ajuda a oxidar algumas moléculas que, em relação com esses ácidos graxos, as gordurinhas indesejáveis que nós temos, né? Formam os ozonídeos, que são simpáticos sujeitos que começam a limpar o seu sangue e fazer com que você tenha um processo cardiovascular muito melhorado. E o sangue é responsável por levar vida ao corpo. Por isso, vocês têm tantos casos de redução de problemas como pressão alta, inchaço nas pernas, usando o ozônio. E outros tantos que vêm de origem cardiovascular, tá? Isso aqui é fantástico, né? Então, ele é mais ou menos como ele entra no corpo e diz, vamos organizar a bagunça, tá? É legal isso, né? E aqui, sei lá se eu fiz esse risquinho aqui, vou tentar desfazer, mas aí vai que dá alguma coisa errada aqui. Baixas concentrações de ozônio, que é a proposta da Ozox, por isso os aparelhos bem programados, é a forma mais segura e eficaz e confortável de você mandar a informação diariamente para o seu corpo para que faça com que as células e órgãos e sistemas que precisam trabalhar
voltem a fazer as suas funções, tá? Estimulam a capacidade antioxidante do teu corpo, promovem um rejuvenescimento celular, uma maior atividade dos biomarcadores, porque o teu corpo mostra onde é que estão os problemas. É mais ou menos assim. Você está com um problema lá no intestino, está lá com uma visita indesejável daquelas grandes. Como é que o resto do corpo sabe? Quem é que faz essa informação? Porque tudo no nosso corpo é informação, tá? A informação, ela corre, circula e todo mundo fica sabendo. Pá, tem um problemaço lá no andar de baixo. Precisamos resolver, entendeu? Então, esses biomarcadores são ativados e eles vão sendo desativados se você não faz nada, se você não promove essa informação novamente no seu corpo. E evita o desenvolvimento de uma série de patologias. Então, você vai dizer assim, o ozônio é bom para quem está doente? É maravilhoso, é um apoio sensacional. Mas se você não tem nada, por que você não vai fazer ozônio? Para evitar de ter. Porque o envelhecimento chega para todo mundo. E o envelhecimento traz com ele, obrigatoriamente, a baixa imunidade. Esqueçam que imunidade tem a ver com gripes e resfriados. A imunidade coordena tudo no nosso corpo. É nossa mãe, pai, é o nosso Deus Criador. Só estamos vivos porque a imunidade nos permite estar, porque ela passa o dia inteiro brigando com todos os invasores que entram no nosso corpo, pelo ar, pela água, pelos alimentos, pelas radiações, tá? E quando a gente começa a apresentar problemas de metabolismo e tem baixa hormonal, é porque a imunidade vai tentar de todas as formas retirar a energia dos outros órgãos para te manter vivo. E o ozônio entra aqui como tudo o que a imunidade precisa, facilitando essa comunicação, tá? Ajudando esse processo que é constante o tempo todo no nosso corpo, dormindo ou acordado, estudando ou trabalhando. Alguém te mantém vivo, é o teu sistema imunológico. Atua na função mitocondrial. Sem me estender muito aqui, as mitocôndrias são responsáveis pela nossa energia. Por isso que pessoas doentes não têm energia. Não têm energia. Elas muitas vezes não têm força nem para fazer uma promessa para sair do quadro de doença. Não têm vontade de viver. Não têm vontade muitos de se curarem, tá? Porque vai perdendo energia. E essas mitocôndrias, o ozônio trabalha muito bem nisso, ó. Ele faz aumentar o processo energético delas. Ele libera, porque assim, todas as células ruins têm que se suicidar. Isso é apoptose. Tem que morrer. E elas precisa fazer a faxina. Quem é que vai limpar ali onde tem células mortas? Nossa, aquilo vai começar a dar problema, vai começar a aparecer parasita, bactéria, fungo. E como quando você vai fazer uma pesquisa para ver o que tem dentro de um amontoadinho, que é o câncer retirado de lá, um câncer maligno, você encontra toda essa turma aí. Porque as células ruins foram ficando ali, alguém precisa limpar isso. Então, as mitocôndrias, elas mantêm a energia do seu corpo, é a bateria, tá? E elas ficam reativando ao tempo todo os mecanismos de sobrevivência, de limpeza, fazendo com que haja limpeza, com que haja energia, com que tudo circule. A velocidade da circulação do nosso sangue é imensa. Quando ele fica lento, pesado e grosso, você está quase com o pé na cova. Não pode ser assim. Tem que fluir, é oxigênio, né? Então, nada impede você, que não tem nenhum processo de doença aparente, de usar ozônio. Ó, são organelas celulares que desempenham um papel crucial na respiração celular. E nós estamos falando de respiração, porque estamos falando de O2 e O3. Então, se nós não nos preocuparmos com a respiração do nosso corpo, ele vai morrer. E todo esse processo precisa de oxigênio. Então, quando entra o ozônio, O3,
Ele começa a fazer o trabalho dele e em seguida o que que sobra? Sobra O2. Você nunca vai ter alergia de ozônio. Não tem como. Você vai. Quando eu fazia a insuflação retal, talvez alguns de vocês já tenham feito aqui, a sensação quando termina o atendimento, que você volta, que eu voltava para casa de Uber para não dirigir no trânsito, porque é como se eu tivesse num outro planeta. A sensação inteira do corpo de prazer, de bem-estar, de oxigênio, de alívio, o corpo agradece de joelhos um trabalho desse, tá? E não tem, gente, olha, só querendo muito não vai deixar de vencer uma doença com isso, tá? Só querendo muito. Estimula as citocinas anti-inflamatórias. Por quê? Nosso corpo, ele tem um equilíbrio natural de inflamação. Não é que não podemos inflamar, precisamos estar levemente inflamados em tudo para que o sistema imunológico funcione, senão ele dorme, tá? Então ele está sempre ali trabalhando. Quando excede, nós temos as doenças como diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças raras como doença de Crohn, enfim, psoríase, vitiligo, dermatite, tem mais de 80 autoimunes. É porque o processo inflamatório desequilibrou. Ele não volta mais. Tu tá sempre inflamado. Tu tá sempre com dor. Artrite, artrose. Tu tá sempre com dor. Tu não se lembra mais como é viver sem dor. Aí você já tá numa autoimune. É preciso voltar ao estado de inflamação normal. E o ozônio ajuda. E de uma forma muito rápida. E você pode fazer ele profissionalmente, usar ele localmente, injetando ali no joelho, ombro, enfim, no pé, como os atletas fazem. Atletas conceituados usam ozônio para poder se recuperar mais rápido das lesões e da dor. Ou você pode usar o Ozox e manter o tratamento que para muita gente dá resultado em 2, 3 dias. Aí alivia a dor. E também faz essa reparação dos tecidos, que é o caso das feridas, né? Porque tirando os inimigos dali daquele espaço, o que que acontece? A tendência natural do corpo é fechar mais rápido, entendeu? Ele se entende, o nosso corpo tem a sabedoria. Se ele não tiver ali no meio, a problemática. Citocinas, que é a denominação de umas proteínas que são secretadas pelas nossas células e afetam o comportamento das vizinhas. É como tô doente, vou incomodar o vizinho, entendeu? Tô doente aqui, ninguém mais vai dormir aqui no meu apartamento, no meu edifício, vou incomodar todo mundo aqui. Então, elas causam o que a gente chama de um distúrbio metabólico, aonde você está com essas inflamações e pode ter respaldo em outras áreas. Por exemplo, pessoas que têm problemas de imunidade acabam tendo problema de visão. Não, mas aquela não, imunidade, não, pode. Você tem processos inflamatórios por doenças autoimunes, que tem lá uma característica, diabetes, por exemplo, problema de visão também pode dar. Então, a galera das citocinas, elas vão espalhando o terror. Elas vão espalhando o terror na vizinhança. E aí você tinha lá um órgão bom, daqui a pouco já não está mais assim tão bom, né? Vou tirar esse coisinho daqui da minha tela. Isso. Regula o sistema imunológico, o que é, assim, absurdamente fantástico, tá? Porque o nosso sistema imunológico é informação. Entrou invasor? Quem é que vai trabalhar? Ah, eu preciso mandar X células para lá, X batedores, X soldados. Quem é que produz esses soldados? Parte deles são produzidos na medula óssea e parte no timo, que são as células T, que são altamente ativadas pelo ozônio. Além da interleucina 2, que é uma das causas do ozônio ser tão bem sucedido em apoio a problemas oncológicos, tá? Porque a oncologia, o câncer, tem a ver com baixa imunidade. Então, ninguém que está fazendo um tratamento oncológico deveria deixar de usar, paralelamente ao tratamento que vem fazendo, o ozônio.
porque vai ativar surreal a sua imunidade. E só a imunidade pode te curar. Só a imunidade. Nesses casos, é isso que acontece. Diminuição do risco de infecções, porque nós aí temos um combate a fungos, vírus, bactérias, seja na água ozonizada, no gás que nós estamos pegando pelos óxidos, seja pelo óleo ozonizado, que é fantástico, tá? E um alerta aqui, que não preciso eu fazer, vocês sabem, vírus tático, tá? Ele identifica, desativa e destrói vírus, o ozônio. Então, nenhuma residência deveria viver mais hoje, nos dias de hoje, sem ozônio, porque os projetos de Agenda 2030 vão continuar. Virão novos vírus e virão novas bactérias. E tudo isso não vai descansar por muitos anos ainda, porque o projeto de 2020 deu certo. Eles vão repetir. Então, você tendo isso, você tem filho, pai, avô, cachorro, papagaio, você tem todo mundo protegido e ainda ajuda os vizinhos, tá? E como é bom poder ajudar as pessoas. É isso que eu falo. Vírus tático hoje é a nossa estratégia de guerra, de defesa. Nossa e das pessoas que nós amamos, porque vai voltar. Ação cicatrizante e analgésica, tá? E tem aí os óleos ozonizados. Ele alivia a dor muito rapidamente, ajuda na cicatrização, ajuda na reparação dos tecidos. Não provoca alergias, já falei, porque ele não ativa as células responsáveis pelas reações alérgicas que nós temos em contato com plantas, animais, pelo, tapete e outras alergias que muitos têm. Inclusive as alergias alimentares, né? Muitas pessoas, quando reequilibram o sistema imunológico, podem voltar, por exemplo, a usar lactose, que muitos outros não estavam mais usando. Existem muitos casos que a pessoa consegue voltar a consumir, tá? Ele é biocompatível. Ele está em você, está no planeta, está na vida que tem ao redor de tudo. Então não tem como dar alergia. É que nós estamos acostumados com a outra medicina e a nossa tendência é investigar e devemos investigar isso. É muito importante, tá? Outros procedimentos que possam ser alérgicos. Ação moduladora, moduladora da imunidade, moduladora da oxidação, porque ele entra, isso era a parte que eu queria falar lá no início, ele entra rapidamente no nosso corpo, ele provoca uma oxidação. O sistema imune começa a trabalhar, e aí ele sai e deixa o oxigênio. E o sistema imune fica lá limpando, limpando, ai, tem que limpar, vamos organizar aqui. Vamos arrumar esse baile, vamos organizar tudo de novo aqui. É isso que ele faz. Ele entra e sai como que nem tivesse entrado. E a casa volta a funcionar. Certo? Então, esse é por isso que ele é um oxidante, ele dá essa reação. E ele produz os mediadores inflamatórios, que não tem, gente. Tá todo mundo inflamado. Crianças, idosos. O estilo de vida que nós adotamos e que idealizamos hoje é um estilo de vida inflamatório, tá? Então é isso. Aqui eu acho que já conseguimos chegar a 8 cases aqui. Nossa! Ozônio é vida e vida com qualidade. Se você não tem problema de saúde, use o ozônio também, tá? Use o ozônio também. Porque você pode ajudar muita gente, ajudar você, seus animais, a casa e viver em segurança. Agradeço, lamento por não ser a médica do meu amigo aqui que me chama de médica, agradeço, Leonir, mas olha só, prometo estudar mais, eu quero poder trazer aqui para vocês em breve informações só sobre o sistema imunológico e ozônio, porque é um estudo que eu venho fazendo há um tempo e eu não podia estar mais feliz de estar na companhia de vocês que acreditam no ozônio e numa vida melhor. Espero que um de vocês consiga vender um equipamento e salvar uma pessoa que possa ser o meu irmão, que poderia estar aqui comigo hoje, conosco, ele estaria com certeza. Grande beijo para vocês. Estou por aqui. Show de bola, que bom, ó, eu ia chamar a doutora de novo, ó. Então, mas como você bem falou, né?
quando você resolve, o que as pessoas buscam, né? E elas merecem, de fato, acreditar em algo e, de fato, aquilo se consumar, né? E a informação é tudo, né? E muito bem passado. Porque nós é que agradecemos a sua presença. E alguma da próxima aula, aí, com certeza, né? O Everaldo bem comentou de ti hoje para mim. E a gente fica feliz sempre, né? E mais pessoas falar sobre o ozônio, porque infelizmente as pessoas demoram tanto a crença mesmo, né? E daí, com mais pessoas falando, dando depoimento, falando a história, a gente fica feliz porque isso, de fato, vai em auxiliar muito a elevar a crença das pessoas, né? E a gente poder levar para vários irmãos seus e não deixar acontecer o que aconteceu, né? É esse o nosso objetivo. Muito obrigado, tá? Deus abençoe aí. Tamo junto, né? E vamos ter trabalho o ano todo. E para complementar, então, um minutinho antes de chamar o Valdir para falar do negócio, tudo que a doutora, tudo que a Carla comentou, tem muito sentido, né? Todas as maneiras, olha quantas maneiras ela utilizou o ozônio. E aonde que entra a nossa parede, né, gente? Olha só a nossa maletinha portátil, gente. Né? Então, tudo que ela falou, só que ao seu alcance, dentro da sua casa. Então, olha o que a gente tem na mão, né? As pessoas parecem que passam despercebidas do quanto é importante a nossa família, né? Do quanto de benefícios eles podem levar. Ele pode levar levando o ozônio até você. Então, claro, não substitui nenhum tratamento, é bom, importante, a gente sempre precisa isso. Nosso aparelho é um sanitizador de ambiente, ele auxilia, sim, muito, né? Mas quando a pessoa tem um probleminha, procura um profissional, procura alguém da área que vai valer a pena. Olha o depoimento aí da casa, né? Então, é isso aí. E daí, então, todo mundo já sabe, conhece o aparelho. Quem está aqui na live que não conhece o aparelho, chama a pessoa que te convidou depois, tire suas dúvidas, não fique com dúvidas. E eu vou passar a bola para o Balduino aí, fazer a segunda parte agora, que é a parte né, financeira do nosso negócio, que é a parte comercial. Né? Então é contigo aí, Balduino. Né? Muito obrigado, Carla. Um abração aí, tamo junto. Obrigado. Balduino é contigo. Boa noite a todos. Todos estão me ouvindo aí? Dá um ok para mim. Ok. Ok, né? Estão ouvindo. Eu queria começar parabenizando aí a doutora Ber. Me fala o nome aí, por gentileza, que eu tenho medo de errar. Mas, Carla, mas não sou a doutora. Um dia é assim. então, beleza. Querido, obrigada. Eu queria te parabenizar pela apresentação excelente. E eu continuo achando que é doutora, embora você ache que não, mas um conhecimento fantástico de realmente de doutorando, né? De doutora, e isso faz uma total diferença. E sou muito grato por estar aqui conosco. Então, nós vamos falar um pouquinho, gente, sobre negócios, né? Vocês viram aí uma apresentação bacana, uma apresentação top, mas um depoimento, inclusive. Eu vi uma coisa bem interessante, ela fala assim, eu tentei convencer meu irmão, mesmo ela tendo tido resultado e não conseguiu. Isso só aprofunda o nosso compromisso, gente, de levar essa informação para todos os cantos, a nossa missão. Eu acho que cada um, eu sempre digo, ó, se você já teve contato com o ozônio, teve os benefícios e você não está falando com ninguém, você está negligenciando um talento que Deus te deu. Então, parem com isso, vá para a rua e fale só com todo mundo. Você imaginou quantas vidas a gente pode salvar juntos? Mas eu gostaria de escutar um outro depoimento, que eu acredito que está aqui na sala, o Everaldo. Você está aí, Everaldo? Sim, estou aqui, Everaldo, Balduino. fala um Sim, pouquinho aqui da tua história antes da gente começar propriamente na parte de negócio. Dá uma resumida para a gente adiantar o. maravilha. Boa noite a todos aí. Parabéns, Carla Berto, né? Para nós é doutora, né?
excelente apresentação aí sobre o produto aí. Então, ó, eu anotei muita coisa aqui também, muito importante mesmo, que vai melhorar o nosso conhecimento lá no nosso dia a dia. Então, pessoal, falar que há 1 ano e 8 meses eu era motorista de caminhão, né? O produto que a gente trabalhava lá era óleo vegetal, né? Então, esse produto, além do cheiro, vamos dizer assim, ser bem ruim, insuportável, quando esse produto ele cai no piso, você não consegue remover ele só com água quente, né? E eu fui convidado por um outro motorista para fazer uma higienização do nosso local lá de trabalho lá. E o que que esse motorista fez? Ele colocou num balde metade de soda e ácido e metade de água e ele disse, Everaldo, vai espalhando aí no piso aí que eu vou com o lava-jato. E foi o que eu fiz, porém, eu estava de botina de couro e acabou respingando nos meus pés, né? E eu vi que começou a arder os pés e tal, eu saí num canto, né? Tirei a botina e as meias, meus pés estavam no vivo. Resumindo, pessoal, eu fiquei 14 dias de atestado, né? E mais de 40 dias me tratando com especialista sobre queimaduras, né? Tudo pago pela empresa, porém eu não tinha resultado, não melhorava. A doutora foi muito feliz aí quando fala, vamos dizer assim, da inflamação, o nosso organismo ele está muito intoxicado, então eu não conseguia melhorar. O pessoal recomendava, por exemplo, as tal das receitas caseiras, né? Como banha de porco com açúcar, babosa, óleo de girassol, e eu não melhorava, não conseguia melhorar. Aí, um dia eu tive uma ideia de tirar fotos, né, dos pés, então são várias fotos, né, que a gente tem, né, e postar nos grupos do WhatsApp se alguém tivesse algum produto, né, para queimadura de soda e ácido. Depois de 3 dias, né, que eu tinha feito isso, um cara me ligou, Israel Tibes de Campos, ele mora em Cascavel, no Paraná, muito amigo nosso, morou aqui em Chapecó também, né? E me ligou. Eu estava no trabalho com os pés tudo enfaixado e de sandália, porque eu não conseguia calçar. E ele disse, Everaldo, eu recebi umas fotos aí de uns pés aí queimados, aí é teu esses pés? Eu disse, sim, é meu. Daí pediu o que tinha acontecido, eu falei, ele disse, eu tenho um produto para você. Eu disse, mas que produto? Ozônio. Eu disse, mas ozônio? O que que é ozônio? Eu nunca tinha ouvido falar, Balduino, de ozônio, né? Doutor Carla Berto, né? Eu nunca tinha ouvido falar de ozônio, a não ser camada de ozônio, né? Aí ele começou a me mandar vídeos, né, do aparelho, né, dessa, vamos dizer assim, da maletinha aqui, dizendo que eu ia respirar ozônio, né? Eu ia deixar próximo dos meus pés, né? Ia, vamos dizer assim, tá desintoxicando o meu organismo e ia fechar as feridas. Na hora eu não acreditei muito na história, né? A gente, como um bom italiano, a gente desconfia muitas vezes até da sombra nossa, né? Mas eu fiz para ele duas perguntas que mudaram a nossa vida. Eu perguntei para ele, tá, mas quanto custa essa máquina? E tu acha que vai melhorar meus pés em quanto tempo? Daí ele falou o valor do aparelho, eu não tinha a mínima condição de comprar. Eu, vamos dizer assim, aqui eu acho que todo mundo sabe da história da minha esposa, a Lorena, né? Uma criança pequena dentro de casa, então mas eu precisava, vamos dizer assim, Balduino, eu precisava melhorar meus pés para sustentar minha família. E eu acreditei nele e acabei adquirindo esse aparelho, né? Onde eu lembro que no 6º dia de uso, então, esse aparelho chegou aqui em casa no dia 5 de junho de 2023. Então, após 6 dias, né, de uso, né? Ele, vamos dizer assim, começou a mexer com todo o meu organismo, mas o principal era o quê? Começou a arder ainda mais, tipo uma coisa que mordia meus pés, né? E começou a ficar tudo roxo ao redor das feridas. Foi quando eu liguei pro Tibas, né, pro Israel, e falei, eu disse, cara, tá doendo meus pés, né? E não tá nem preto, chega a estar azul ao redor das feridas. O que que eu faço? Eu desligo esse aparelho, essa máquina, e disse, Everaldo, é o processo de cicatrização. Então, tu não vai morrer por causa da dor, é o processo mesmo, né? Então, e dizer que depois de 20 dias começou a fechar as feridas, né? Então, a gente tem um resultado assim fantástico. Hoje é gratificante você chegar na casa de alguém e falar sobre o ozônio. Então, a Lorena está aqui, eu não sei, devido ao tempo, né? Acredito que não há necessidade, talvez, hoje, dela dar o depoimento dela, mas através dessa queimadura, Balduino, vamos dizer assim, como a Carla Berto falou muito bem aqui,
a gente conseguiu salvar a Lorena, porque ela também estava com 44 quilos, então totalmente desenganada da medicina, vamos dizer assim, de 12 quimioterapia. Na sexta, o doutor interrompeu, disse que não tinha mais o que fazer. E o Israel sabia da história da Lorena, né? Como ela estava, né? Devido ao câncer, né? Mas ele não tocou no assunto, ele não falou, ó, Everaldo, além dos teus pés, pode ajudar para a Lorena também. Ele não tocou no assunto. Porém, 4 meses após, né? O uso do aparelho, a gente voltou lá com o mesmo doutor, através dos exames, ele disse, olha, ela não tem nenhuma célula cancerígena. Então, como o Balduino não levar um produto desse para as pessoas? Como você, eu entendo que é uma missão, então Deus tocou o nosso coração através, vamos dizer assim, dessa queimadura que eu não entendia por que eu estava passando por isso, criança pequena, mulher doente dentro de casa, aí eu trabalhando lá e me queimo os pés. Por que isso, né? Mas tudo a gente tem um propósito, então eu acredito primeiramente em Deus, enquanto eu respirar, eu vou levar esse produto para as pessoas. Gratidão aí, Balduino.